Eu vou tentar explicar sobre um assunto que eu tenho postado já faz bastante tempo, mas as pessoas não conseguem entender o fato de desconhecer. Ela se refere a uma aliança comunista existente na América Latina e Caribe e que está passando totalmente desapercebida. E essa aliança comunista é a verdadeira causa de tudo que está acontecendo no Brasil. Ela é a causa de toda esta crise que nós estamos vivendo. A aliança comunista, a qual eu me refiro e que está passando totalmente desapercebida, chama-se ALBA, Alternativa Bolivariana para a América Latina e Caribe. Se vocês procurarem na internet, aqui no Brasil ela é apresentada como Aliança para os Povos da América e vem com um texto insignificante que não explica a verdade sobre a ALBA. A ALBA foi apresentada por Hugo Chávez, da Venezuela, em dezembro de 2001, durante uma cúpula. E, posteriormente, com o apoio de Fidel Castro, de Cuba, ela foi concretizada. E, inicialmente, ela atuava entre Venezuela e Cuba. Esta aliança, ALBA, foi criada para ir contra a ALCA, Aliança de Livre Comércio das Américas, da qual os Estados Unidos iria fazer parte. Mas a ALCA foi cancelada. Ela foi cancelada em 2004, se eu não estiver enganado, porque os Estados Unidos não concordou em fazer parte. No entanto, a ALBA progrediu. A ALBA hoje ela abrange toda a América Latina e Caribe. Sendo assim, o Brasil faz parte da ALBA. A ALBA é uma aliança social, política e econômica. Social porque ela promove a integração das culturas e dos povos. E ela propõe a cooperação entre serviços, como mão de obra, saúde, educação, a troca de conhecimentos e também tecnológicos, né? Um exemplo do que aconteceu aqui envolve a Petrobras, esta troca de conhecimentos. Consta no acordo da ALBA que Brasil e Venezuela fizeram um acordo, enquanto a Petrobras se especializaria na extração de petróleo em alto mar, Venezuela faria o mesmo em terra, para que depois fosse feita a troca de conhecimento entre Brasil e Venezuela. No que se refere à integração social, já está previsto o início de uma integração aqui no Mercosul, entre os povos do Mercosul, que é Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela e Bolívia, que ingressou no Mercosul este ano. Está previsto para 1º de janeiro de 2016 o início da padronização das placas dos veículos do Mercosul. E logo após está previsto o início da integração das culturas e dos povos do Mercosul. Essa integração deve se concluir até 2023. Este é o lado social. Agora o lado político da ALBA. Digamos que temos um acontecimento aqui na América Latina, algo que seja de importância de toda a América Latina. Então, diante disso, acontece uma reunião entre líderes da ALBA, que irão decidir o que eles irão fazer para resolver o problema, como eles irão agir diante do acontecimento. Exemplo disso aconteceu aqui na Venezuela, este ano, quando
Nicolás Maduro fechou a fronteira com a Colômbia. Houve ali então um encontro de líderes da ALBA para decidir se Maduro poderia ou não continuar a fronteira fechada com a Colômbia. Como houve apenas 5 votos e 11 abstenções, Maduro continuou com a fronteira fechada com a Colômbia. Este é um exemplo do lado político da ALBA. Agora o lado econômico da ALBA, que é o nosso problema, é o que nos afeta, o que gerou toda esta crise no Brasil. Primeiramente, a ALBA não é aplicada em países capitalistas. Ela é aplicada em países socialistas, comunistas. Então, esta crise que nós estamos vivendo, que muitos ainda pensam que é por incompetência do governo, na verdade ela foi previamente articulada. E a primeira etapa dela já foi concluída, que foi fechamento de milhares de empresas, desemprego e a falência, esvaziamento do cofre público. Esta foi a primeira etapa da ALBA. A segunda etapa é a que nós estamos vivendo no momento atual. Como ainda existe muitas empresas no Brasil, muitas pessoas com alto poder econômico, muitas pessoas na classe média, é preciso tirar o dinheiro dessas pessoas e causar o fechamento da grande maioria das empresas, também deixando a grande maioria do povo desempregado. Então, a forma de causar a falência dessas empresas, tirar o dinheiro de quem ainda tem, é alegando que o cofre público está zerado e que para arrecadar fundos é preciso aumentar impostos, criar novos impostos, aumentar juros, taxas. Com isso vem a inflação fora de controle, o dólar em alta, aumento no preço da energia, dos combustíveis, e isso são coisas que afetam a população de maneira geral. E esta etapa vai se repetindo até que a grande maioria das empresas fechem as portas e a grande maioria da população fique sem emprego. Uma curiosidade que a grande maioria não conhece sobre a alta do dólar: a alta do dólar vai atingir diretamente a agricultura, porque a grande maioria, grande parte dos insumos que são utilizados na lavoura, como fertilizantes e agrotóxicos, eles são importados e pagos a preço de dólar. Portanto, quanto mais alto o preço do dólar, mais caro será o investimento na agricultura. Vai se tornando cada vez mais caro. Sendo assim, os agricultores vão começar a reduzir a área plantada. Reduzir a área plantada vai reduzir a produção. Reduzindo a produção, reduz a oferta de alimentos no mercado. Isso vai fazer com que os preços se elevem cada vez mais e causando também a falta de alimentos. Depois de concluída esta segunda etapa aqui, onde a grande maioria das empresas faliu, fechou, a grande maioria da população está sem emprego, o que está proposto no acordo da ALBA é que o governo pegue as empresas que estão fechadas, que faliram, e entregue o controle delas para os movimentos populares, que são do tipo CUT, MTST e outros mais que apoiam o governo. E para colocar essas empresas em funcionamento, o governo irá fornecer empréstimos a condições especiais.
No entanto, essas empresas que estão sob controle de movimentos populares, elas irão produzir um mínimo insignificante. Depois de todo este processo aí, que restará serão somente as empresas fortes, aquelas grandes empresas mesmo, que conseguiram passar por essa crise. Essas empresas irão operar 100% de produção para tentar abastecer o mercado de consumo. E aí, nesta etapa, entra outra coisa que está proposto. O governo tentará desapropriar essas empresas, melhor, expropriar essas empresas. Tentará fazer com que elas passem para o controle do governo, deixando de ser privatizadas, empresas privadas. A alegação do governo para fazer isso é que a empresa privada vende o seu produto por um preço muito alto, porque ela coloca muitos impostos em cima dele. Se esta empresa privada passasse para o controle do governo, o governo eliminaria os impostos e atravessadores, tornando o produto mais barato e acessível. Só que não é isso que acontece. Digamos que se a empresa privada produzia algo lá que ela vendia por R$50, quando estava operando a 100%, depois que ela passar para o controle do governo, ela vai começar a operar a 50% da produção. Se ela operar a 50% da produção, certamente aquele produto que antes custava R$50 vai ter que custar no mínimo R$100. Depois de finalizado todo esse processo, país falido, cofre público praticamente zerado, não há produção para abastecer o mercado interno, povo na miséria. O Brasil estará apto a aplicar a ALBA, vem a concretização da ALBA. Digamos que haja no Brasil falta de determinados alimentos. Tem petróleo de sobra, mas falta alimentos. Por outro lado, a Argentina tem os alimentos que o Brasil precisa, mas está sofrendo com uma crise de combustíveis. Então, o Brasil tem o petróleo que a Argentina precisa e a Argentina tem os alimentos que o Brasil precisa. O que acontece aqui é que o Brasil envia para a Argentina determinada quantia em petróleo. E a Argentina, como forma de pagamento, envia uma determinada quantia de alimentos em valores correspondentes. Então, não existe uma transação financeira, que existe apenas uma troca de produtos. Sendo assim, a moeda financeira foi eliminada da transação. Isso já acontece na América Latina. Já acontece em outros países da América Latina e Caribe. O acordo da ALBA também deixa uma opção. O país pode pagar 50% em dinheiro e os outros 50% em produtos. Mas o objetivo da ALBA é eliminar ao máximo a transação financeira. Ela quer se basear somente em um sistema de troca-troca, tanto de produtos quanto de serviços. Quando chegarmos nesse ponto aí de troca-troca, significa que a ALBA foi concretizada. Este é o futuro que eles traçaram para o Brasil, o futuro que traçaram para o povo brasileiro. E, infelizmente, a grande maioria desconhece o que está acontecendo. Para encerrar, eu vou comentar duas curiosidades que constam nesse acordo também. Uma delas envolve a Petrobras.
Consta nesse acordo a criação da Petroamérica. Petroamérica seria a unificação das empresas de petróleo da América Latina e Caribe. Elas atuariam em conjunto. Prevê também que cada país, inclusive o Brasil, no caso da Petrobras, o Brasil poderia privatizar 49% da Petrobras, enquanto que o governo ficaria com 51% para se manter no controle da empresa e obter no mínimo 50% dos lucros. E o outro detalhe que consta nesse acordo também, ele se refere à criação de um banco. Este banco até já foi citado por Lula em um dos seus discursos. O acordo prevê a criação do Banco do Sul. Este banco seria próprio para a América Latina e Caribe. Ele trabalharia com dinheiro e também o bônus ALBA. Bônus ALBA é uma espécie de crédito. Digamos que o Brasil forneça lá para a Venezuela algum produto e não receba nada em troca. Então, neste caso, o Brasil teria créditos a receber da Venezuela. Quando o Brasil precise de algum produto que a Venezuela possa fornecer, a Venezuela começa a pagar esses créditos, começa a pagar esses bônus. Ou seja, aí também não existe movimentação financeira. Esta é a ALBA, ela elimina a economia, ela destrói a economia. E é isso que está acontecendo, eles estão seguindo todos os passos. Eles encontraram a forma ideal e silenciosa para implantar o comunismo no Brasil sem que ninguém perceba. Infelizmente, espero que o povo comece a acordar para isso.